Galera, tudo bem com vocês? Dando seguimento aqui então à liquidação por cálculo, vamos continuar para a gente fechar esse roteirinho, o 29, que eu já mandei para vocês aí no Classroom. O procedimento da liquidação por cálculos ele é muito interessante, porque na Justiça do Trabalho ele pode acontecer de algumas maneiras. Que a CLT ela não é tão restritiva nesse sentido. O juiz ele acaba escolhendo o procedimento, tá? Por quê? E não é uma escolha assim que se diga, eu vou escolher porque hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou com vontade. Não é bem assim, né? Muitas vezes é uma escolha que ele vai ter até por falta de estrutura. Por quê? Porque a elaboração dos cálculos, ela vai começar assim. Nós terminamos, né? Já transitou em julgado, ou então estamos em liquidação provisória, tanto faz. Vamos começar a calcular o valor, ok? Aí o juiz ele fala assim, ele pode falar o seguinte: o exequente, fala para mim aí quanto você acha que vai dar a liquidação dessa sentença. Manda para mim seus cálculos que eu quero ver. Aí quando ele pegar os cálculos do exequente, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar para o executado também falar se concorda, se discorda, no que discorda, como discorda, certo? E aí ele vai analisar os cálculos dos dois e vai dizer quem está certo, quem está errado e vai colocar uma radical em cima e dizer o valor é esse. Beleza? Só que é o seguinte, o juiz, se ele tiver condições, porque muitas vezes não vai ter condição estrutural para isso, ele, em vez de intimar as partes, ele pode simplesmente entregar o processo na mão do contador da vara e dizer o seguinte: contador, resolve isso aqui para mim, quanto dá essa liquidação? Faz uma planilha e me manda. E aí o próprio contador da vara faz isso. Tá? Daí, em vez de o juiz mandar as partes fazerem os cálculos do zero, ele vai mandar as partes se manifestarem sobre esses cálculos. Tudo bem? De qualquer maneira, ele pode também mandar as partes fazerem os cálculos, como eu havia falado anteriormente, e em vez de conferir os cálculos sozinho, pedir ajuda do contador para conferir com ele. Também não tem problema. Mas pior ainda, pode ser que os cálculos sejam tão difíceis de fazer que ele pode até indicar um perito. Até isso pode acontecer. Tá? Então, assim, o juiz ele vai ter que ter a sensibilidade, vai ter que ter o tato de olhar para o processo, olhar para aquele cálculo, olhar para aquela sentença e ver o que seria melhor, olhar para a estrutura que ele tem e ver o que realmente seria melhor de se fazer. Tá bom? Então, eu até coloquei no material de vocês 3 opções que ele costuma se utilizar. Primeira opção, ele vai determinar o contador que elabora os cálculos. Segunda opção, ele vai determinar as partes, né, que elaborem os cálculos em prazo sucessivo, começando com o exequente e terminando com o executado. O artigo 879, parágrafo 1º-B, fala isso. Ó. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação de cálculos de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Beleza? Então, as partes vão lá, vão ser intimadas, começa com o exequente, ele apresenta os cálculos, depois o juiz dá prazo para o executado olhar aqueles cálculos e devolve, né? Ele pega esses cálculos na mão, olha, e se ele não precisar de ajuda de ninguém, ele já julga. Se ele precisar de ajuda, ele pode mandar para o contador, né? Ou ainda, se os cálculos forem complexos, ele pode nomear perito. Essa é uma possibilidade do parágrafo 6º do artigo 879. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaborar e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Beleza? Esses honorários que ele está falando aqui são os honorários do perito, tudo bem? Que eu não sei se vocês lembram, como ele está aqui na função de contador da vara, é uma despesa processual em execução, ou seja, esses honorários quem paga não é quem fica mais perto dos cálculos, quem paga esses honorários é o executado, porque na execução todos os custos do processo são do executado, beleza? Então, pode haver, então, existe essa possibilidade de ter que ter um perito para resolver a situação, tá? Então, assim, não interessa se foi o contador que já liquidou, se foram as partes que começaram a liquidar, ou se foi um perito. A partir do momento que a liquidação acontece, né, dessa maneira, o juiz ele vai dar agora o contraditório. Né? As partes vão ter um prazo de 8 dias para se manifestar, tá, desses cálculos. E aí, a gente vai ver aqui que houve uma mudança na reforma trabalhista, porque esse prazo era de 10 dias anteriormente, tá? E era um prazo que as pessoas faziam em prazo sucessivo, começava pelo exequente e ia para o executado. Agora não, é prazo comum. Os dois vão ter prazo comum de
8 dias. Então, veja bem, o parágrafo 2º anterior falava: elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir as partes prazo sucessivo de 10 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto de discordância, sob pena de preclusão. Aí o parágrafo 2º atual. E olha que antes era o juiz poderá, né? Agora não, veja o parágrafo 2º atual. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá, tá? Agora o juiz não tem como escolher essa parte, depois que ele tornou líquido ali, que ele já sabe mais ou menos o que ele acha que é o certo, ele tem, antes de dar a sentença e botar a pá de cal, ele tem que intimar as partes. Então ele deverá abrir as partes, prazo comum, não mais sucessivo, tá? Ou seja, não é que começa com um e termina com o outro. O prazo é o mesmo para os dois, de 8 dias, não mais 10. Né? Cuidado, esses dois parágrafos aqui, para quem não fez OAB ainda, esse parágrafo antigo e esse novo, são bons temas de OAB. Inclusive já caiu em uma OAB esses dias. Para trás eu estava vendo, não lembro qual prova, mas uma dessas provas mais recentes já caiu essa mudança. Tá? Só uma dica aí para vocês que ainda não fizeram a prova da ordem. Bom, o parágrafo 2º atual então diz 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Tá? Atenção! Se eu não observar esses 8 dias, se eu perder esse prazo, quer dizer que eu não consigo mais discutir nada? Mais ou menos. Porque o artigo ele fala aqui em preclusão, mas nós estamos falando de coisa julgada. Ou seja, a perda do prazo, ela não traz preclusão para o juiz. O juiz, se ele perceber que tem um erro, alguma incongruência com a coisa julgada, ele tem a obrigação de resolver. Então, mesmo que esteja precluso, uma observação que você não fez antes, você mesmo assim pode falar para o juiz. E se ele entender que realmente aquilo ali está em dissonância com a coisa julgada, ele pode afastar essa ideia da preclusão e consertar o erro. Tá? Normalmente isso acontece para erros materiais. Beleza? Bom, o artigo 879, parágrafo 1º, traz essa possibilidade, inclusive, porque ele fala que na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Quer dizer, se você não pode modificar, inovar, quer dizer que você tem que fazer o cálculo exatamente como está a coisa julgada te determinando. Beleza? Por isso que não existe essa preclusão para o juiz. A preclusão é só para a parte. Ok? Bom, então, só para a gente resumir até agora, né? Nós tivemos um início de cálculos, né? O juiz ou mandou para o contador, ou mandou para as partes fazerem os seus cálculos, ou até mesmo mandou um perito fazer o cálculo. Daí, quando todo mundo fez esses cálculos, né? Ou quando o contador fez, ou quando as partes fizeram, ou quando o perito fez, ele vai dar 8 dias de prazo comum para os dois se manifestarem, autor e réu, né? Exequente e executado. Depois que passaram esses 8 dias, o juiz ele vai ver quem ele acha que tem razão, tá? E aí ele vai olhar qual é o cálculo que ele acha que é o correto e vai dizer: este é o cálculo que eu entendo correto, então eu homologo este cálculo, tá? Quando ele dá esse tipo de decisão, o nome dessa decisão é sentença de liquidação. Tudo bem? Então ele vai homologar os cálculos por meio da sentença de liquidação e vai mandar, a partir do momento que sentenciei, liquidei, esse é o valor, então agora nós vamos começar a execução trabalhista. E como nós vamos começar a execução trabalhista? E a execução trabalhista é um processo de execução, ele vai mandar citar o executado para pagar ou garantir esta execução. Como assim pagar ou garantir? Ele acabou de homologar os cálculos, já temos um valor. Então ele diz, pague esse valor, ou então me dê um dinheiro para garantir esse valor, ou um bem para garantir esse valor, e aí se você quiser continuar discutindo, você pode. É basicamente isso. Beleza? Então, garantida ou penhorados bens capazes de garantir a execução, abre-se prazo para embargos à execução e impugnação da sentença de liquidação. Né? Então vejam bem, uma coisa muito curiosa que vocês não sabem. Quando nós estamos numa execução trabalhista, como eu disse para vocês, a liquidação ela vai até a sentença de liquidação. Sentenciou, você agora já tem um valor, a coisa julgada já está líquida. Tá? Então vamos começar a execução. Começamos a execução como? Mandando pagar. Né? Então você cita para pagamento. Essa citação é para pagamento em 48 horas. Tá? Que é muito melhor que o CPC, que são 15 dias. Então você manda pagar em 48 horas, tá? Sob pena de penhora. Quer dizer, ou o cara paga em 48 horas, ou o cara dá bens em garantia, seja dinheiro, seja móveis, naquela mesma ordem do CPC, tá? de penhora, ou ele vai ter penhora forçada
nos seus bens, beleza? Aí vai aquele monte de jude, né? Bacenjude, renajude, tudo jude, aquele monte de coisa. Enfim, mas quando você consegue encontrar bens capazes de garantir essa execução, ou quando a parte entrega dinheiro ou entrega um bem que garanta a execução, aqui nós temos um outro procedimento possível. Porque é o seguinte, ou o cara paga e diz, tá tudo certo, ou o cara garante e diz, não estou pagando, estou só deixando dinheiro aqui porque eu ainda tenho coisas para discutir. Beleza? E aí, veja bem, nesse momento, quando tem essa garantia, quando tem esse pagamento, o executado, se ele quiser discutir a sentença de liquidação, se ele discordar dela, esse é o momento dele discutir. E aí ele vai fazer isso por meio de quê? Por meio de embargos à execução. Os embargos à execução ele tem prazo de 5 dias para serem opostos. Tá? Eles têm. E aí você tem o seguinte, garantiu a execução, né, penhorados os bens capazes de garantir, você tem 5 dias para ajuizar, para opor seus embargos à execução e discutir ou um problema de penhora, ou um problema dos cálculos da sentença de liquidação, enfim, uma prescrição intercorrente, sei lá, algum assunto de execução, ok? Porém, pode ser que o exequente também não esteja satisfeito. Pode ser que o exequente olhou a sentença de liquidação e falou assim, poxa, mas era para ser mais. Eu não concordo com isso. O momento de o exequente atacar a sentença de liquidação não é quando ela é proferida. É quando começa o prazo de embargos de execução. Porque dentro do prazo de embargos de execução, nós temos também o prazo para o exequente, que é o prazo para ele apresentar uma peça chamada impugnação à sentença de liquidação. Tá? É como se fossem os embargos de execução do exequente. Beleza? O assunto que ele vai tratar nessa impugnação são questões da execução, normalmente valores da sentença de liquidação. Beleza? Ele pode tratar de várias coisas, ele pode chamar o juiz da execução de suspeito, sei lá, mas ele vai fazer isso na impugnação à sentença de liquidação. Beleza? E aqui o 844 ele traz essas questões para a gente. Olha, artigo 884 da CLT. Garantida a execução ou penhorados dos bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos. Que embargos, Osório? Embargos de execução. E embargos a penhora? Mesmo prazo, a mesma coisa. Tá? A diferença é que os embargos de penhora vão discutir uma penhora. Mas no próprio embargo de execução você pode discutir tanto a execução quanto a penhora. Então meio que acaba sendo similar. Tá? Cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Ok? Então prestem atenção, a partir do momento que nós temos a garantia da execução, nós temos embargos à execução com prazo de 5 dias e temos impugnação à sentença de liquidação com prazo de 5 dias. Embargos à execução, quem apresenta é o executado. Impugnação à sentença de liquidação, quem apresenta é o exequente. Ok? Parágrafo 3º, somente nos embargos à penhora, você vê que ele chama agora de embargos à penhora, né? Poderá o executado impugnar a sentença de liquidação. Quer dizer, a própria CLT está mostrando para a gente que os embargos à penhora e embargos à execução é a mesma coisa no procedimento trabalhista. Será o executado, poderá, né, o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo, né? Até porque o caput já dizia isso, nem precisava do parágrafo 3º reforçar, ok? O parágrafo 6º, ele traz uma novidade, que é da reforma trabalhista, que é o seguinte, essa penhora ou essa garantia para você poder fazer os seus embargos de execução não se aplica a entidades filantrópicas ou então aquelas que compõem ou compuseram diretoria dessas instituições. Tá? É uma imunidade aqui que se dá, uma isenção que se dá a essas entidades que elas não precisam fazer garantia de execução para poder discutir a sentença de liquidação, nem mesmo discutir uma penhora. Tá? Bom, mas o que eu quero que vocês entendam nesse procedimento, basicamente, é o seguinte, que nos embargos à execução e nessa impugnação à sentença de liquidação, quando o juiz pegar, ele vai julgar, tá? Tanto os embargos quanto a impugnação que o exequente fez. Os embargos do executado e a impugnação do exequente. Ele vai julgar tudo na mesma sentença. É dessa sentença que vai caber recurso. A sentença de liquidação não cabe recurso dela. Beleza? Inclusive, quando a gente for falar de agravo de petição, eu vou voltar a falar sobre isso com vocês. Tá? Bom, então a sentença que julga os embargos de execução ou a impugnação à sentença de liquidação
ou então que julga os dois juntos. É essa sentença que vai desafiar recurso, ok? Enfim, em todo caso... não, antes de eu continuar com vocês, outra questão que surge bastante é a seguinte. Osório, quer dizer então que deu a sentença de liquidação, eu só posso discutir depois que tiver a execução garantida? Exatamente. Mas e se tiver uma matéria de ordem pública? Sei lá, se eu tiver uma questão de ilegitimidade, se eu tiver uma questão de prescrição intercorrente, para eu alegar, eu tenho que garantir mesmo assim? Aí é que tá. Não precisa. Por quê? Porque você não vai poder fazer embargos de execução, com certeza, não pode. Porém, você pode fazer uma peça que foi criada doutrinariamente, né, que hoje em dia ela meio que até existe, né, se você der uma forçadinha de barra, ela existe no CPC, né, acho que é o artigo 525, inciso 1, fala um pouco sobre as defesas da execução, e aí você percebe que ele meio que abarca essa peça que eu vou chamar agora com vocês de exceção de pré-executividade. Tem até uma certa discussão sobre nomenclatura, alguns dizem que é objeção à executividade, objeção de pré-executividade, exceção à executividade, enfim. Mas o nome mais comum, né, aqui eu não vou ficar me prendendo na nomenclatura, o nome mais comum é exceção de pré-executividade. Nessa peça você alega todas as matérias de ordem pública que você quiser alegar, independentemente de garantia da execução, tá? Então, algumas matérias, quando forem matérias de ordem pública, não dependem de garantia prévia da execução para serem discutidas, ok? Fora isso, se você quiser discutir cálculos, por exemplo, não. Aí você vai ter que garantir primeiro para depois discutir, tá? Se não for matéria de ordem pública, primeiro garante, depois discute. Bom, em todo caso, a União vai ser intimada desses cálculos, tá? Quando ela for interessada. Porque nem sempre ela vai ser interessada, a gente vai ver, né, que a União tem uma lei que faz com que a União, em certos casos, ela não se manifeste, ela não execute certos créditos dela mesma, porque a execução vale menos a pena do que você ficar com essa dívida. Que o que ela gasta para executar é um valor maior do que o que ela vai ganhar executando. Esse valor hoje está em 20 mil reais. Significa o seguinte, que qualquer coisa até 20 mil reais que seja de dívida com a União não vai te cobrar na justiça. Porque para ela não vale a pena movimentar o maquinário para fazer esse tipo de cobrança. Tá? Então, nem todo caso ela vai ser interessada. Mas quando nós estivermos falando de casos cujos valores sejam acima de 20 mil, aí nós vamos ter que usar do artigo 879 na parte que fala de intimação da União. Olha só, o parágrafo 1º A, que a gente viu ali em cima, ele já comenta, né? A liquidação vai abranger também contribuições previdenciárias, que são de interesse da União. Parágrafo 1º B, as partes devem ser intimadas para apresentação de cálculo de liquidação, inclusive com contribuição previdenciária incidente. Parágrafo 3º, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares do Justiça do Trabalho, seja contadoria, seja perito, né? O juiz procederá à intimação da União para manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Tá? Então, ele vai intimar a União. Mas ele vai intimar a União sempre? Não. Aqui a gente tem o parágrafo 5º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do artigo 28 da Lei 8.212, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Né? O que seria essa perda de escala? É dar prejuízo, né? Quando cobrar fica mais caro do que o valor que você está cobrando, então é melhor você não cobrar. É basicamente isso. Né? E hoje, esse valor, que o próprio ministro de Estado da Fazenda colocou como sendo o valor que não vale a pena executar, é 20 mil. Tá? Execuções até 20 mil não vale a pena para a União. Enfim, é isso. Resumindo todo o procedimento, eu coloquei aqui para vocês um roteirinho, né? Primeiramente, as partes são intimadas para apresentar cálculos, inclusive previdenciários e fiscais, né? Caso o juiz já não tenha feito isso por meio de perito ou do contador. Em segundo lugar, né, o processo acaba indo para o contador do juiz, né, a pedido ou se a parte... Aliás, perdão. Né, primeiro, as partes são intimadas para apresentar cálculos. Ou então, o processo vai para o contador do juiz a pedido ou se a parte não tiver advogado, que aí o juiz vai acabar mandando para o contador mesmo.
Se o cálculo for complexo, aí quem vai fazer isso vai ser um perito. Beleza? Em segundo lugar, o juiz vai abrir prazo sucessivo para as partes, né? 8 dias, perdão, prazo comum, né? De 8 dias para as partes se manifestarem sobre os cálculos da contadoria, da vara, ou sobre os apresentados pelas partes, ou sobre o apresentado pelo perito. Beleza? Em qualquer caso, a União vai ser intimada para se manifestar as liquidações cujo valor sejam superiores a R$20 mil, né? Na forma da Lei 10.522 de 2002, regulamentado pela portaria do Ministro da Fazenda, portaria número 75 de 2012. Beleza? Depois que fizer a sentença de liquidação, o juiz vai homologar ali e sentenciar a liquidação no valor que ele entender que é o correto. A partir dali, a gente segue o rito do 884. Ou seja, vamos tentar penhorar, vamos tentar garantir. Garantida a execução, a gente parte para embargo de execução, impugnação à sentença de liquidação. E aí nós temos a última sentença propriamente dita da execução. Ok? Que é a sentença que julga os embargos juntamente com a impugnação à sentença de liquidação. Beleza? Enfim, galera, esse é o procedimento de liquidação por cálculos. Ok? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e que o Senhor vos acompanhe.